Quem leva alegria para milhões de corações brasileiros. Mais um samba. 2026 é ano de Copa do Mundo. Uma Copa com 3 países sede e 48 seleções. Mas a torcida pro Brasil começa agora. Sexta, a sorte decide o caminho da seleção. No sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026, quem vão ser os primeiros adversários do Brasil? Copa do Mundo da FIFA 2026. Olá, bom dia para você. Novos depoimentos na investigação do caso Benício, um menino de 6 anos que morreu após receber dose de adrenalina em um hospital particular em Manaus. Médicos, enfermeiros, técnicas de enfermagem e a família do garoto são ouvidos pela polícia e no G1 de hoje, atualizações sobre esse caso. E mãe é presa por suspeita de abandono e exploração sexual das filhas de 7, 10 e 12 anos. Polícia identifica 8 adolescentes suspeitos de envolvimento no estupro coletivo de uma menina indígena de 12 anos de idade. Do quadro de saúde, vamos falar sobre doenças gastrointestinais, como identificar os sintomas, principalmente nesse período de muitas confraternizações, receitas diferentes, o corpo sente as mudanças. E se estiver doente, pode piorar a inflamação. Você consegue observar quando um item, uma receita não cai bem e ali vai apresentando alguns sintomas? Você pode participar do Jornal do Amazonas primeira edição também enviando sua pergunta, que hoje no estúdio vamos conversar com uma especialista. Falando em confraternizações, vamos falar também das tendências de receitas para a ceia natalina e mesmo os encontros com comida que antecedem o Natal. Você prefere os pratos tradicionais ou gosta de inovar? Participa, manda sua mensagem pra gente. Vai lá no Eu Amazônia, aplicativo da Rede Amazônia, que tem um número aqui embaixo também. 929-8504-4085. Participa, manda sua mensagem, foto, vídeo, comenta as reportagens. A gente gosta muito de ter você por aqui. Seu Jornal do Amazonas, primeira edição, já está no ar. A polícia está ouvindo mais pessoas na investigação sobre a morte do pequeno Benício, de 6 anos de idade, que morreu após receber dose de adrenalina na veia em um hospital particular aqui em Manaus. Juscelio Paiva traz atualizações desse caso para a gente agora ao vivo aqui no G1. Oi, Juscelio, bom dia. Oi, Lani, muito bom dia para você, para quem está em casa acompanhando o nosso G1 de hoje. Nós estamos aqui na sede do 24º Distrito Integrado de Polícia, porque a Polícia Civil continua colhendo os depoimentos do caso Benício Xavier, o menino de apenas 6 anos que morreu em um hospital particular aqui de Manaus após receber doses erradas de adrenalina, segundo a investigação que é conduzida aqui pelo 24º DIP. Já vou aproveitar a oportunidade que está ao meu lado o delegado Marcelo Martins, titular aqui do 24º DIP, para atualizar quem está prestando depoimento nesta terça-feira aqui na delegacia do centro de Manaus. Delegado. Olá, bom dia a todos. Hoje nós estamos colhendo depoimentos da equipe médica que atuou no tratamento do Benício na parte da UTI, né? Nós consideramos que todos os profissionais de saúde que tiveram contato com a criança são importantes para que a gente possa elucidar todos os contornos dos fatos dessa investigação. Delegado, agora há pouco saiu uma das pessoas que prestou depoimento, uma das enfermeiras que atuou na UTI, não quis conversar com a nossa equipe, estava acompanhada de um advogado que explicou a situação, mas que estão aqui como testemunhas. O que é que ela conseguiu adiantar que vocês podem passar e que pode ajudar na investigação? A gente está avaliando as circunstâncias de como foi feito o tratamento dele, né? No caso, o estado de saúde dele quando ele entrou na UTI, né? Se ele estava grave, quais foram as medidas que foram adotadas lá durante a UTI, se houve alguma espécie de auxílio por parte dos outros investigados no momento que levaram o Benício
para UTI, todas essas situações estão sendo questionadas, né? Todos trazem alguns fatos que são importantes para a investigação, né? E aí a gente vai juntar todo esse quebra-cabeça para fazer o nosso relatório final. Por falar em investigação, no próprio relatório emitido pelo hospital para a polícia, afirma ali que a médica receitou pelo menos 3 doses de adrenalina intravenosa que foram aplicadas no Benício. E durante também as imagens que a Rede Amazônica teve acesso, acredito que a polícia também, ela tentou contato com outro colega de trabalho e realmente confessou que havia receitado essas doses de forma errada? Essas mensagens viralizaram no último fim de semana e ontem nós notificamos o doutor Henrico, que era o médico que constava dessas conversas. Ele confirmou que esses prints de WhatsApp eram autênticos, portanto aquela conversa foi real. Inclusive nós questionamos ele sobre o contexto dessas conversas. Então é inequívoco já na investigação de que a médica Juliana prescreveu uma prescrição médica errada, equivocada. Isso é inequívoco, inclusive ela mesma confirma isso. Agora sim, a Juliana Brasil Bentes também, a médica, na ocasião que está sendo investigada, ela teria alegado, delegado durante o depoimento, um erro do sistema, possível erro do sistema do Hospital Santa Júlia. Confere essa informação, a polícia também apura essa situação? Com certeza. Ela afirmou que esse erro teria ocorrido por uma falha do sistema e esse também é um elemento de informação que nós estamos nos debruçando e vamos produzir provas em relação a isso. Eu só não posso adiantar como será feito isso, porque tem algumas medidas que a gente está adotando que são sigilosas, mas a gente vai nos aprofundar em relação a esse tema. Delegado, só para a gente concluir com relação à possível acariação que o senhor tinha dito no início da investigação, ela vai acontecer mesmo depois de amanhã, na quinta-feira, ou vai para outra data? Como é que está? Só para a gente concluir com relação a esse caso que nós estamos acompanhando desde o início. No depoimento que ocorreu, tanto da técnica de enfermagem Raíza e da médica Juliana, foram observadas contradições. Naquele mesmo dia já foi avisado de que nós faríamos essa acariação e ela está confirmada, vai ser na quinta-feira. Muito obrigado, delegado Marcelo Martins, do 24º DIP. Nós vamos continuar acompanhando, porque os depoimentos devem ser colhidos ao longo desta terça-feira. A expectativa é que à tarde mais um médico também que atua no hospital particular e também um enfermeiro prestem depoimento aqui na sede do 24º DIP acerca do caso Benício Xavier. Lani. Obrigada, Juscelio Paiva, pelas informações. E assim que tiver novidade, a gente traz para você aqui no G1. Informação agora do interior do estado. Uma mãe foi presa no Careiro, suspeita de abandono e exploração sexual das filhas de 7, 10 e 12 anos de idade. Vinícius Assis chega com os detalhes desse caso. Oi, Vinícius, bom dia. Bom dia, Elane. Bom dia para todo mundo. Olha, ainda não há informações sobre a transferência, a expectativa de transferência dessa mãe do Careiro aqui para Manaus. Vou conversar com o delegado Davi Jordão, que está por dentro disso e ele vai poder passar mais informações para a gente. Obrigado por ter vindo aqui. Onde é que está essa mãe neste momento? Neste momento ela encontra-se na 34ª Delegacia de Polícia em Careiro Castanho, em uma cela separada, numa delegacia que conta com 24 presos, incluindo ela. Ela é a única mulher? Ela é a única mulher e está numa cela separada. Tem quantas celas lá? Nós temos 4 celas, tivemos que fazer um rearranjo para mantê-la ali depois da audiência de custódia. E essa mulher, esse já é um caso conhecido, inclusive, chega um pouquinho mais para cá, por favor, esse já é um caso conhecido lá do Careiro, essa mulher já vinha, pelo menos o Conselho Tutelar já vinha acompanhando essa mulher há pelo menos 4 anos, vocês já vinham investigando, em que circunstância ela foi presa exatamente em flagrante? Bom, nós já temos ela devidamente levada ao conhecimento do Judiciário através de um processo. Inclusive, o Ministério Público já ofereceu, denúncia referente aos mesmos fatos. Então, ela já estava sendo acompanhada, tanto pela polícia, quanto pelo Judiciário e pelo Conselho Tutelar. E manteve a mesma prática criminosa. Ela levava as crianças para os possíveis pedófilos, ela colocava as crianças em pontos de prostituição de forma rotacionada. Ora era uma filha, ora era outra filha.
e até as crianças eram colocadas neste ponto maquiadas, o que saltou aos olhos de toda a comunidade do Careiro Castanho. A gente está falando de 3 meninas, uma de 12, outra de 10 e uma de 7 anos de idade, não é isso? Todas eram abusadas sexualmente? Pelos nossos exames preliminares apontam que sim. E tem uma outra filha também de 13 anos que nossas investigações estão se aprofundando sobre este fato também. Olha, tanto o Conselho Tutelar, a polícia, sempre falam a importância da denúncia. E aí eu te digo, o que pode acontecer com essa mãe que foi presa? Essa mãe vai responder a todos esses processos por cada vítima, de forma individualizada. E os nossos canais de denúncia estão abertos, especialmente o 181 e o Disque 100. E dentro das delegacias há pessoas preparadas, como a Biage, que estava lá, que recebeu essas denúncias e deu cabo a essas investigações e agora ela está presa à disposição da Justiça. Delegado Davi Jordão, muito obrigado pela entrevista. Elane, a gente segue acompanhando esse caso. A gente sabe que não é uma coisa específica do Careiro, a gente está falando do Careiro, isso aconteceu no Careiro Castanho, né? É algo que acontece em todo o interior do estado, em boa parte, vamos dizer assim, e que precisa ser denunciado, não pode ser normalizado. Elane. Infelizmente, Vinícius Assis, infelizmente, crianças ainda tendo essa infância roubada em crimes. Numa situação como essa, ainda a mãe sabia, era conivente, e agora a polícia segue investigando esse caso. E a gente segue ainda falando de violência contra menor de idade, contra criança e contra adolescente, porque a polícia identificou 8 adolescentes envolvidos no estupro coletivo contra uma adolescente, uma criança, né, de 12 anos de idade. Foi em Juruá, no interior do Amazonas. Eles ainda filmaram tudo. E a gente vai conversar a partir de agora com o delegado Paulo Mavinier, ele que é diretor do Departamento de Polícia do Interior. Doutor Paulo, seja bem-vindo ao João. Muito obrigada por aceitar esse convite dessa entrevista, para a gente entender um pouco desse caso, porque é um caso que chama muita atenção. Acredito que em Juruá causou essa grande repercussão, mas em todo o estado, né, pela agressividade, pela brutalidade com que essa menina foi violentada. O que a gente já tem de informação em relação a esses adolescentes, né? São 8 no total até agora. É um caso que realmente chocou a população, inclusive eu, que sou policial, já vi muita coisa, fiquei chocado com o vídeo, tamanha brutalidade contra essa criança que foi abusada sexualmente. Então, logo esse vídeo chegou ao conhecimento da polícia e as informações trazidas pelo Conselho Tutelar, o delegado de Juruá, doutor Célio, fez as diligências preliminares, comunicou a FUNAI, todos os órgãos, e nós conseguimos identificar todos os adolescentes envolvidos. Nós tivemos aí a própria investigação, ela ficou muito mais fácil de se conduzir por conta do vídeo. Eles filmavam enquanto praticavam esse abuso sexual. É uma cena muito forte, é uma cena praticamente animalesca, e essa repercussão muito grande, ela movimentou toda a cidade de Juruá. Então, esses adolescentes já estão com mandado de busca e apreensão expedidos pela Justiça de Juruá. A vítima, ela está acolhida pela rede de proteção, o acolhimento ele é sigiloso, a gente só pode relatar que ela está bem protegida, bem acolhida, e agora nós estamos em negociação com a FUNAI, que está fazendo a mediação para a entrega desses adolescentes da etnia culina, para que eles possam cumprir a medida de internação. Isso é muito importante porque nós estamos combatendo de uma forma muito dura os abusos sexuais no interior do estado. Isso independe de ser de etnia indígena, comunidade, religião. Qualquer situação a gente está combatendo. Então, não é porque não existe cultura, não existe etnia, não existe tradição que justifique um abuso sexual desse tamanho. Nós seremos justos, vamos fazer justiça, e se a FUNAI não conseguir a entrega desses adolescentes, nós vamos montar uma operação para fazer uma incursão e fazer a apreensão desses jovens. Agora, delegado, hoje, inclusive, tem uma reunião para discutir justamente a entrega desses adolescentes, porque tem toda uma conciliação com as lideranças indígenas ali. Perfeitamente. A gente está trabalhando com a FUNAI, tem sido uma grande parceira. Essa ação, ela conta com muitas mãos, né, de apoio. Nós temos o apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal Local, a Polícia Civil comandando os trabalhos. Nós temos apoio do Conselho Tutelar, que foi fundamental também na ação
ação, e a FUNAI, que tem sido importante para abrir esse diálogo com as lideranças indígenas da etnia culina, lá na área de Juruá, que fica uma comunidade bem distante. Essa comunidade ela fica a cerca de 3 a 4 horas de lancha da sede do município. Então, eu acredito que em breve nós teremos um bom resultado para que a gente consiga fazer essa apreensão, cumprir uma determinação judicial e trazer justiça a esse caso, que não pode ficar impune. Agora, delegado, nós temos falado muito, né, sobre esse tipo de caso de violência contra criança e adolescente. Vocês da polícia, inclusive, divulgam bastante essas prisões, o que é importante, porque a gente está falando para a vítima em casa que você pode e deve denunciar. Você que está passando por uma situação como essa, precisa, diz que 100, 181, liga para a polícia, relata. Você que não está sendo vítima, mas conhece alguém que é vítima, denuncie, porque sim, essa pessoa vai ser penalizada pelo que ela está fazendo. E a gente tem um balanço, por exemplo, dessa quantidade de prisões que a polícia tem realizado aqui no estado por conta desse tipo de crime, que infelizmente a gente fala que é cultural, porque a gente sabe que existe muito, mas que não é cultural, não pode ser normalizado. Isso é um crime, não só machuca fisicamente, como machuca psicologicamente a vítima. Nós temos aí números assustadores. A gente prende uma média de 2 abusadores de crianças no interior por dia. Esse número não é porque agora está tendo abuso sexual, é porque nós estamos trabalhando muito para prender abusador, nós estamos, na verdade, caçando abusadores de crianças no interior do Amazonas. E a imprensa tem um papel fundamental de levar o conhecimento da população. Então, aquela ideia de que não adianta denunciar porque a polícia não vai, porque a polícia não vai fazer nada, isso não existe. Nós estamos mostrando que aonde estiver uma criança sendo abusada, 3, 10 horas de lance, se chegar de hidroavião, de canoa, de rabeta, nós vamos buscar. É preciso que a população denuncie. Você que está assistindo, se tiver alguma denúncia, alguma informação, algum vizinho seu que abusa sexualmente de uma criança, que você desconfia, faça o contato com o Conselho Tutelar, faça o contato com a Polícia Civil, com a rede hospitalar, com a rede de educação. Tem vários canais, tem o Disque 100, como você muito bem falou, o 181, o 197, que é um Disque Denúncia da Polícia Civil. Você pode fazer essa denúncia que, com certeza, a Polícia Civil vai lá e vai cessar essa violência. Essa guerra, ela não é só nossa, ela é de todos nós. Nós temos que proteger efetivamente todo mundo junto à infância no interior do Amazonas. E, delegado, a gente segue por aqui também nessa torcida para essa negociação de hoje, né? Que a polícia consiga ali pegar, capturar esses adolescentes para que eles também, né, cumpram ali, não sei se pena, não sei como é que se utiliza, a medida socioeducativa, afinal de contas, foram ali eles que filmaram, eles aparecem nessas imagens, são imagens assustadoras. Hoje tem uma reunião FUNAI e Polícia Civil para justamente ter acesso a esses adolescentes e, como já disse o delegado, se não tiver essa negociação, ainda assim a polícia vai entrar lá e vai tirar esses adolescentes. Por isso, fica esse alerta para você mais uma vez. Denuncie. Obrigada, doutor Paulo. Bom dia para o senhor. Obrigado pela oportunidade e faça a denúncia. 197, 181 e Disque 100. Vamos combater duramente a pedofilia no interior do Amazonas. Muito obrigada, delegado. Bom dia. A gente muda de assunto agora para te falar que um homem de 26 anos foi preso em flagrante em Borba, no interior do estado, suspeito de maus tratos que resultaram na morte de um animal, um cachorro, que estava na rua. Daniel Ramos chega com os detalhes desse caso para a gente, agora ao vivo. Bom dia, Daniel. Oi, Lani, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Amazonas, primeira edição. Agora há pouco aconteceu a coletiva de imprensa, onde o delegado Jorge Acanjo trouxe mais detalhes sobre esse crime que aconteceu lá no município de Borba. O suspeito, um homem de 26 anos, ele teria aí cometido essas agressões contra esse cachorro. Ele avistou ali, né, um grupo de animais, acabou identificando um cachorro ali de cor preta, enforcou esse cachorro e bateu esse cachorro diversas vezes contra o chão. Não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. Aqui na coletiva, o delegado trouxe a informação de que esse suspeito, esse homem, ele possivelmente sofre de problemas psiquiátricos e deve passar aí pela avaliação do CAPS, mas a família desse homem foi até a delegacia levando os medicamentos que ele fazia a utilização diariamente, que na verdade identificaram depois que ele não estava fazendo a utilização desses medicamentos, né? Então, de acordo aí com as informações da polícia, esse homem teve uma espécie de surto, informa que não se lembra do que aconteceu, apenas cometeu esse crime e a polícia também não conseguiu encontrar o corpo desse animal. Esse homem segue preso e essas investigações devem continuar, Lani, para identificar de fato o que deve acontecer com esse suspeito a partir de agora. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo o delegado, que ele vai explicar melhor toda essa situação, mas a informação que a gente tem no momento é essa, Lani.
Obrigada, Daniel Ramos, pelas informações. Qualquer novidade pode acionar que a gente volta com você. E mais de 2.000 celulares e um remédio experimental de uso para tratamento da obesidade que está sendo usado de forma proibida para emagrecer, segundo a polícia, foram apreendidos durante fiscalização da Receita Federal no terminal de carga do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Segundo o órgão, os aparelhos estavam sendo enviados para fora da Zona Franca de Manaus sem atender às exigências legais. A alfândega do aeroporto de Manaus informou que ações como essa têm o objetivo de impedir a circulação de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, além de combater crimes que provocam sonegação de impostos, desemprego e concorrência desleal. Vamos lá para fora agora para ver como é que está o trânsito na capital. Vai sair daqui a pouquinho. Temos imagens ao vivo da Avenida Djalma Batista, uma das principais avenidas da capital, que liga a Zona Sul aqui às zonas Norte e Oeste por meio também da Torquato Tapajós, que é acessada mais à frente. E neste trecho aqui estamos na esquina com a Rua Pará, dando acesso ao Conjunto Vieralves. Trânsito neste momento fluindo bem. Para você que vai sair daqui a pouquinho, imagens ao vivo do Centro de Cooperação da cidade, mostrando que a Djalma Batista, tanto para quem vai sentido centro, como quem está indo para sentido bairro, é uma boa opção para você. Daqui a pouco a gente volta para falar de trânsito e te mostrar outro ponto da capital. Informação agora do interior do estado. Pescadores e agricultores participam da quarta-feira do Pirarucu do Manejo, que fica lá no município de São Paulo de Olivença. Este ano, o IBAMA autorizou a pesca de 3.168 peixes para comercialização. Se tem pirarucu manejado, tem peixe barato para comprar. O pirarucu já faz parte da culinária de quem mora no interior do Amazonas e quando é legalizado, é bom para levar para casa. Eu comprei 2 quilos da ventreja para fazer um belo almoço hoje. Para me saborear, 11 horas eu vou pegar aquele delicioso almoço. Para atrair o cliente, tem pescador oferecendo desconto nas vendas. Vem, gente, vem comprar o pirarucu. Aqui a rabada tá R$5 o quilo. E aqui o filé dele tá 12, gente. Tava 14, agora vai ser para 12, tá bom, gente? Vem aqui na nossa banca. Aqui tá na promoção, gente. O quilo do filé do lombo é R$14. Cabeça e ossada, 5 cada. E o pirarucu salgado é 18. O manejo dos lagos, com ênfase no pirarucu, tem beneficiado cerca de 120 comunidades rurais de São Paulo de Olivença e Tabatinga. Este ano o IBAMA autorizou a pesca de 3.168 peixes para a comercialização. O maior pirarucu pescado nos lagos tem 2,35 metros e pesa 125 quilos. Não é à toa que esses peixes são conhecidos na região como gigantes da Amazônia. Os pescadores da comunidade de Curupati foram os vencedores do maior pirarucu pescado em lago da região. Cercou ele com a malhadeira, deixou ele bem perto da beira, aí cutuquemos ele entrou na malhadeira e a gente pegou ele. E foi trabalho esse peixe, gente. Foi grande, para carregar ele foi 2 pessoas. Teve ainda o concurso para escolher o pescador mais habilidoso no corte da manta do pirarucu. Cada participante usou uma faca para abrir a carne do peixe. Nas barracas da agricultura familiar, uma diversidade de produtos: banana, abacaxi, limão, ingá, tomate, pimentão, hortaliças, macaxeira, farinha e tucupi na garrafa. É a oportunidade que temos hoje, né, para expor nossos produtos da agricultura familiar. A quarta-feira do Pirarucu de São Paulo de Olivença finalizou com entrega de itens de pesca, premiações para os vencedores e concurso de dança. E festa boa, coisa boa. E falando aqui em pescado, em peixe, em receita, vamos falar da ceia do Natal, não só do Natal. A ceia é dia 24 para o dia 25 aqui no Brasil, como muitas famílias costumam comemorar, mas as confraternizações, elas já começaram. E são muitos os encontros, né? Eventos de fim de ano, cardápio natalino, muitas receitas em alta e queremos saber quais são esses pratos mais requisitados, os que as pessoas estão procurando mais. Vamos conversar ao vivo com a Carolina Diniz, ela, minha amiga, inclusive, de refeição, porque a gente gosta, né, minha amiga? Sair para comer é bom. Conta pra gente como já está essa procura, essa movimentação. Bom dia para você. Bom dia, Lani. Bom dia para todo mundo. Uma copa com 3 países sede e 48 seleções. Mais atorcida pro Brasil. Uma copa com 3 países sede e 48 seleções. Mais atorcida pro Brasil.
Bom dia para você também, Lani. Bom dia para todo mundo. Pois é, os supermercados já estão repletos, prateleiras, freezer, tudo cheio de opção para quem está pensando em fazer a ceia de Natal. Tem frango, tem carne de porco, tem o peru, tem peixe também, muita opção mesmo. Agora, quem vai falar pra gente o que está saindo mesmo, qual que é a tendência, é o Gabriel Oliveira, que ele é consultor em food service, para falar pra gente qual a tendência desse ano, o que a população está mais procurando para fazer na ceia desse ano. Gabriel, bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo. A tendência hoje é praticidade e economia inteligente. Só que a gente não deixa de forma alguma os pratos tradicionais de fora dessa receita, sendo eles as aves natalinas, que é aquele prato tradicional onde toda a mesa da família gostaria de ter. E como de forma inteligente, a gente hoje traz alguns pratos, por exemplo, regionais, como o tambaqui, o pirarucu, em formatação para essa época festiva. Então a gente já separou aqui no carrinho. Olha só, aqui tem um pernil já temperado que a gente separou aqui. Também tem o tender, aquele tender bolinha também. Temos o peru, claro, um clássico também. Temos aqui o pirarucu seco e algumas frutas secas também que são Carolina mostrando pra gente, inclusive alguns itens. A gente teve uma falha aqui na comunicação com ela, mas vai retomar essa ligação, porque hoje estamos falando dessas receitas natalinas. E são muitas, não só lá no dia 24 de dezembro. Muita gente já começou as confraternizações com os amigos, com a família, reúne todo mundo, cada um leva um prato. E são muitas as receitas. Tem gente que gosta da tradicional, tem gente que gosta de inovar. Você em casa, prefere o quê? Prefere aquela receita tradicional, sabe, ali o arroz com passas, do clube de passas ou sem passas, ou prefere uma receita nova? Carolina Diniz, conta pra gente o que mais que as pessoas têm procurado. Eu vi que você mostrou aí pra gente itens tradicionais, mas eles podem ser ali adaptados, não? Isso mesmo. Então a gente tem aqui os itens clássicos, né, para ceia natalina. Claro que dependendo do tamanho da família, né, quantidade de pessoas, não vai levar tudo isso, né, todas essas opções, quer escolher um ou outro. E eu tava perguntando aqui pro Gabriel, como ele falou em praticidade, a questão de comprar a proteína já temperada ajuda muito, né? Economiza tempo e aí você se dedica mais aos acompanhamentos, não é? Isso mesmo. Antes nós tínhamos aquela dona de casa que passava da manhã, tarde, chegava à noite, já não tinha disposição para o momento em família. Então, elas procuram hoje pratos prontos, mas que tragam também aquelas receitas de família, para não perder a característica da sua ceia natalina. Então, os pratos temperados já são uma grande saída nesse período natalino. Agora essas aves, né, essas estão com um precinho mais salgado nesse período, né, que antecede já, o pessoal já está se preparando. Como que a gente pode equilibrar, já que a carne está meio cara, que tipo de acompanhamento a gente pode fazer para equilibrar esse orçamento? Perfeito. Uma forma é justamente a gente trabalhar os produtos locais, substituir as frutas. Receitas na sua tela. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Carolina Diniz, ela que está falando dessas receitas pra gente, falando de festa, de confraternizações, receitas diferentes, doces, como proteger a saúde, evitar problemas gastrointestinais, por exemplo. Esse é o assunto do quadro de saúde de hoje. Se você tem dúvidas, já participa, que vamos conversar a partir de agora com a médica Cristina Mello, ela que é gastrohepatologista, está aqui conosco e vai responder as suas dúvidas. Desde já, seja muito bem-vinda, obrigada pela entrevista. Obrigada, Lani, é um prazer estar aqui, falar sobre um assunto que é tão comum, né, que afeta tanta gente nesse fim de ano, nos períodos de festividades. Inclusive, lendo algumas reportagens e alguns estudos recentes, muitas pessoas têm se descoberto intolerante a alguns alimentos, às vezes até pelos sintomas. O que a gente pode falar dessa intolerância? Às vezes pode ser intolerância ou o exagero. Como perceber esses sinais que o corpo dá? Verdade, Lani. Então, a gente tem passado mesmo por essa observação, as pessoas se auto-observarem e notarem intolerantes a algum ou outro alimento.
Isso, de fato, deve ser levado em consideração, deve ser individualizado, né? E naquela situação de perceber que um determinado alimento causa distensão, a barriga fica grande, formação de gases, odores, deve ser evitado ali individualmente e observado se numa reexposição, né, no consumo eventual, repetido, aquilo torna a acontecer, então, o que a gente chama de uma intolerância alimentar. E elas estão mesmo mais frequentes, especialmente a intolerância a leite, derivados, a intolerância também falada ao glúten, que é ao trigo, e a gente deve se auto-observar se esses sintomas acontecem com a gente. Quais são as doenças gastrointestinais, os problemas mais comuns que o senhor observa, por exemplo, no consultório? Então, há uma queixa muito frequente dessa questão da distensão, da formação de gases, de sensação de que comeu muito, mas na verdade comeu pouco e já está ali saciado. Dores relacionadas à ingesta alimentar, por exemplo, com a azia, que é o refluxo, a pirose. Então, é muito comum essas queixas, esses incômodos afetam por volta ali de 1 em cada 3 adultos. Então, é bastante frequente esses relatos. Prisão de ventre, por exemplo, é um sintoma? A prisão de ventre, o intestino ou funcionando para mais, no formato de diarreia, ou ao contrário, né, funcionando para menos com a constipação, isso também indica ali uma digestão irregular para algum alimento. Ou que a gente não esteja se alimentando, né, fornecendo ao nosso intestino os alimentos que ele precisa para funcionar melhor, como as fibras que está presente nos vegetais, nas frutas. Dor de cabeça, doutora, pode estar ligado com algum problema na barriga? Pode sim, Lani. Então, a dor de cabeça parece que tem uma relação direta com a má digestão. Muitas vezes a gente não sabe se a dor de cabeça aparece primeiro e depois vem os sintomas de náusea, desconforto, né, na altura do estômago, ou se é alguma má digestão causando a dor de cabeça. Mas, de fato, existe esse eixo aqui, cérebro-intestino, que funciona ali diariamente e, sim, tanto a dor de cabeça pode dar sintomas digestivos, como, ao contrário, alguma intolerância alimentar pode gerar uma dor de cabeça ou a clássica enxaqueca. Muito obrigada, doutora Cristina. Até daqui a pouquinho, porque a gente vai voltar para falar sobre esse assunto. Então, se você aí de casa tem dúvida, tá fazendo a comida agora, já observou que teve que retirar algum item da sua rotina, porque começou a sentir alguma coisa diferente, sintomas diferentes, tá começando agora esse período de muitas confraternizações, e aí vem as receitas com muito trigo, com muito leite, já observa que seu corpo não atende. Tem dúvida? Participa do G1, 929-8504-4085, ou vai lá no Eu Amazônia, aplicativo da Rede Amazônica, por onde você pode interagir, que daqui a pouco no quadro de saúde vamos voltar a falar de doenças gastrointestinais e esses sintomas que o corpo dá, geralmente depois que a gente come alguma coisa. Muito obrigada, até daqui a pouquinho e a gente segue aguardando você. Ontem nós mostramos aqui no G1 a reclamação de pacientes e representantes de ONGs sobre as condições dos serviços de apoio, atenção e tratamento oferecido a pessoas com HIV/AIDS no Amazonas. Por meio de nota, a Fundação de Medicina Tropical informou que não há desabastecimento de medicamentos especializados na unidade. O fornecimento permanece regular e suficiente para atender integralmente a demanda assistencial e que os atendimentos ambulatoriais seguem protocolo de agendamento programado, garantindo fluxo adequado. A Fundação diz ainda que, paralelamente, estão sendo realizados mutirões de consultas para reduzir o tempo de espera. Vamos agora para a sua participação aqui no Jornal. Você que ainda não mandou mensagem, dá tempo, 11 horas e 21 minutos. Pode mandar foto, vídeo, mensagem, comentar as reportagens que a gente segue por aqui te aguardando. Tem mensagem do Renan. Bom dia, Lani. Esse caso de maus tratos é revoltante. Se não vai cuidar, então por que ter? Indignação define, disse o Renan, falando sobre esse caso de maus tratos no interior do Amazonas, que resultou na morte de um cachorro. A Polícia Civil, inclusive, prendeu ali o suspeito que está sendo investigado por esse crime. Na zona norte de Manaus, chuva forte causou alagamentos de casas lá no bairro Nova Cidade. Vamos até lá ao vivo conversar agora com a Carla Mello, que traz mais informações para a gente de como está essa situação hoje por lá. Bom dia, Carla.
Oi, Lane, bom dia para você, para quem nos acompanha. A nossa equipe está aqui no Beco São Miguel Arcanjo, que fica no conjunto João Paulo II, no bairro Nova Cidade. E desde sábado que os moradores eles estão aí arrumando suas casas, né? Boa parte eles já conseguiram limpar, estão aproveitando esse solzão, né? Justamente para secar o que molhou desde o último sábado. Aqui tem mais de 30 residências e, olha, cerca de 20, todas ficaram completamente inundadas. Não só pela questão da água da chuva mesmo, mas principalmente porque transbordou. Vou pedir para o Gatinho mostrar aqui, né? Tem esse córrego que vai dar diretamente em Igarapé, aqui da região. Igarapé que transbordou e inundou as residências. A gente vai chegar aqui mais próximo, né, de alguns moradores que chamaram a nossa equipe de reportagem para falar sobre essa situação. Vou conversar primeiro aqui com a dona Lene, que já mora aqui há 7 anos, né, dona Lene? E sempre chove, a água vem, né, aumenta um pouquinho, mas como foi no último sábado, é a primeira vez. Isso, pois é, eu não sei contar muito bem, porque eu estava dormindo, né, de tarde, aí eu só acordei na hora que o vizinho já bateu na minha janela e pediu para me sair, aí eu acordei toda atordoada, aí quando eu abri a porta, a água já foi entrando. Sua casa fica aqui ao lado? Essa aqui ao lado. Aí eu já fui gritando, aí foi a hora que o meu filho pegou a minha filhinha e levou, aí o meu vizinho já foi me levando, e a água já estava já no meio da cintura, entendeu? E aí, encharcou sofá, cama? Foi tudo por água abaixo, a água, os colchão, cama, tudo foi por água abaixo. Aí só deu tempo de tirar a documentação. A gente está vendo ali, né, a gente mostrou agora há pouco para vocês a marca da água, até onde chegou o nível da água nas residências, e a gente percebe que realmente aumentou bastante, não é isso, dona Dalva? A senhora acionou a equipe da Rede Amazônica, também mora aqui há cerca de 3 anos e nunca tinha passado por essa situação. O que a senhora perdeu, dona Dalva? No momento eu perdi os colchões e perdi roupa, alimentação. Foi assim, um momento de pânico, né? Foi uma coisa de terror mesmo, as crianças tudo correndo, as pessoas chorando, saindo de dentro de casa, a água entrou assim, em questão de segundos. Então a gente pede que o poder público limpe os igarapés, drena a saída da água, porque aconteceu mais por conta do excesso de lixo, né? E que a população também, principalmente aqui do Beco São Miguel Arcanjo e adjacências, que eles se conscientizam, não joguem lixo no Igarapé, porque todos são afetados. Por ação de 1 ou 2 moradores, todos são afetados. E foi assim um momento de pânico e terror, as pessoas saindo, as crianças, idosos, grávidas, no meio da rua. A rua subiu assim 50 centímetros, foi uma tarde de terror nesse sábado. Hoje que a senhora conseguiu limpar tudo, né? Hoje que eu consegui tirar o restante da lama, a gente está limpando desde sábado à noite, tivemos a ajuda dos moradores, amigos e familiares de tirar a lama podre de dentro de casa, perca total de roupa, de colchões, alguns perderam os eletrodomésticos também, alimentação, entendeu? Então a gente foi contando com a ajuda de cada um mesmo, dos moradores, da solidariedade. Então a gente pede encarecidamente que olhe um pouco aqui para a nossa rua, né, o Beco São Miguel Arcanjo, e que olhe um pouco para o Igarapé que passa atrás de casa, entendeu? A gente peça muito, a gente solicita a limpeza, porque está só começando o período de chuva, então tudo que a gente conseguiu arrecadar pode se perder novamente com a próxima chuva, então a gente pede encarecidamente que olhe um pouco para a gente. Dona Dalva, muito obrigada. Um vizinho também, que ele não está aqui, porque ele está no local de trabalho, ele gravou como ficou a residência dele e a rua, né, no dia da forte chuva, sábado. Diego, vamos ouvi-lo. Isso aqui é por conta das grandes chuvas de Manaus e por conta dos bueiros que estão entupidos na capital. Essa aqui é a rua da minha casa, né? Essa aqui é a minha casa. Consegui fechar o portão. Perdemos tudo, né? Ganhamos pelo menos o direito à vida. Estava dormindo eu e meu filho. E eu só consegui acordar porque o portão de trás, a porta de trás, com a pressão da água, arrebentou, caiu, e aí eu consegui salvar meu filho. Deu tempo só de sair de casa e fugir mesmo para que a água não pudesse nos afogar. Me avisa, que aí eu vou falar do entulho ali, ó.
Como vocês podem observar aqui, né, no Igarapé, próximo ao beco São Miguel Arcanjo, a força da água, né, durante a forte chuva trouxe aí diversos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, bastante lixo que está aqui na margem desse Igarapé, situação que vem preocupando os moradores. Nós, claro, então, entramos em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e eles informaram que vão enviar uma equipe técnica aqui no local para fazer uma vistoria no beco São Miguel Arcanjo e que para identificar, né, quais são as reais necessidades, os serviços necessários e incluir na programação para execução. Eles só não passaram um prazo, né, quando realmente que essa equipe vai chegar. Enquanto isso, os moradores seguem aqui aguardando e olha, Lani, está fazendo forte sol, mas a gente que é Amazônia ainda sabe que isso aqui é sol de chuva, né, aquele sol quente mesmo que ameaça chuva mais tarde. Previsão do tempo também mostra que vai ter, né, possibilidade aí de chuva aqui na região, o que aumenta o medo dos moradores e já fica esse apelo. Volto contigo. Obrigada, Carla Mello, pelas informações. Olha só as imagens, nem secou direito e como a Carla disse, né, tem previsão de chuva para hoje. Imagina só a preocupação dessas famílias que estão aguardando por ali uma intervenção, uma obra para que evite alagamentos como esse, alagamentos que invadem a casa das pessoas, que fazem com que elas percam, além do que elas, né, têm de imóveis ali, também oferecem risco à saúde. Situação complicada. A gente segue aguardando uma resposta da Secretaria de Obras sobre o planejamento para essa área aqui na Zona Norte de Manaus, lá no bairro Nova Cidade. Informação da polícia agora para você de que 4 homens foram presos por suspeita de envolvimento no roubo de veículos. Agora, olha só, do parqueamento da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Daniel Ramos volta ao G1 com mais detalhes desse caso. Oi, Daniel. Oi, Lani, bom dia mais uma vez a você e a todos que nos acompanham. Esse crime aconteceu no parqueamento da Polícia Civil, que fica ali no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Pelo menos 10 homens são suspeitos de participar desse ato criminoso que levou aí pelo menos 9 veículos, sendo 8 motocicletas e um carro. Eu estou aqui com o delegado Rodrigo Barreto, da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, que vai trazer mais detalhes sobre a operação da Polícia Civil, que de forma imediata conseguiu aí identificar pelo menos 4 suspeitos e prender em flagrante. Delegado, como é que foi a atuação desses criminosos? Eles chegaram inclusive a render um vigilante do local? Durante a madrugada, eles foram em 2 veículos. Parte dos envolvidos, eles pularam o muro de são 2 parqueamentos, né? São 2 terrenos cercados. Eles já sabiam onde ficava o segurança, amarraram o segurança. Em seguida foram para o segundo terreno, tinha um caseiro lá, amarraram o caseiro também. Estavam armados, todos com o rosto coberto. Em seguida, subtraíram as motos e um carro. Depois disso da subtração, eles dividiram, cada grupo foi para um lado. Então logo a gente tomou conhecimento, a gente iniciou o trabalho de investigação, né? Tivemos a ajuda aí do cerco eletrônico para monitorar o carro e achamos esse veículo que estava levando uma moto na mala. Eles não tinham chave dos veículos, salvo do carro, que eles tinham a chave, que está sendo apurado, né? Porque essa chave estava dentro do veículo, coisa que não é comum e não faz parte do procedimento da polícia, essa chave está naquele local. Encontramos esse veículo já no período da manhã, ainda com um dos ocupantes. Ele confessou a participação no delito, nos levou até a região do quilômetro 11 da 174, onde achou o carro Peugeot que tinha sido subtraído, estava numa região de mato, a gente conseguiu recuperar. E também ele que dirigia o veículo de apoio que foi apreendido, nos levou no bairro Parque São Pedro, onde conseguiu prender mais 3, estava com uma motocicleta. Todos confessaram a participação, só disseram que o intuito não era praticar o crime no parqueamento da Polícia Civil, que eles não sabiam que ele era Polícia Civil. Segundo eles, achavam que era o parqueamento do Detran, que eles foram meio que recrutados, né, contratados, uma forma de represar a operação que o Detran fez no final de semana com a Polícia Militar do combate ao rolezinho, que apreenderam 120 motocicletas. E estamos agora identificando o segundo carro com os outros 6 ocupantes. Recuperamos uma moto, um carro e também um veículo usado foi apreendido. Já identificamos um outro indivíduo que seria o que recrutou, que seria o mentor de tudo. Falta os ocupantes do outro carro, as investigações continuam para ver se há ou não envolvimento de alguém de dentro da empresa ou não. A princípio não posso afirmar isso, não nos parece, mas algumas coisas nos chamaram a atenção, porque é o 3º crime em 12 meses. A empresa, como o Dr. Guilherme já frisou aqui na coletiva,
foi feito distrato, já tem uma empresa nova, e por essas constantes falhas de segurança, a polícia teve que tomar uma medida, né? Porque é um depósito que acomoda carro. Como está em momento de transição, ainda tem veículo lá que vai ser tirado de lá para o novo parqueamento. E algumas coisas nos chamaram a atenção pela forma. Agora, os meliantes do crime anterior de fevereiro foram presos e condenados. Então, não sabemos se há relação com o mesmo grupo. Isso tudo depende de mais aprofundamento com o nosso trabalho. Fizemos a pronta resposta e já aprendemos em flagrante 4 e vamos continuar para identificar os demais. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Jornal do Amazonas. Então é isso, Lani, reforçando a informação, essa ação criminosa seria uma retaliação à operação desencadeada pelo Detran com o objetivo de coibir esses rolezinhos que acontecem aqui na capital amazonense. 4 já foram presos em flagrantes, devem responder pelo crime de roubo majorado, né? Eles, além de usar arma de fogo, usaram de violência, né, contra as pessoas que foram lá, restringir a liberdade de alguns e agiram com custo de pessoas, né? Eram 10 indivíduos mais ou menos que a gente está apurando, então tem aí algumas circunstâncias que deixam o roubo majorado. A princípio, esperamos que sejam mantidos presos, né? Vão para a agência de custódia hoje e aí fica à disposição da justiça. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e a gente com certeza continua acompanhando esse caso que deve ter mais desenrolar ao passar do tempo. Lani. Obrigada, Daniel, pelas informações. Bom dia e bom trabalho para você. Intervalo chegando agora no João. É rapidinho. Na volta, tem dúvidas sobre doenças gastrointestinais, sobre sintomas que o corpo dá quando não recebe bem algum alimento? Já participa do Jornal do Amazonas, primeira edição. Aqui embaixo tem um número, 929-8504-4085, ou vai lá no Eu Amazônia, que é o aplicativo da Rede Amazônica, por onde você pode interagir enviando foto, vídeo e, nesse caso, também a sua mensagem, a sua pergunta, que na volta vamos conversar com uma especialista que vai esclarecer as suas dúvidas. 11 horas e 33 minutos. Seu João, volta já. Nesta semana, em Rainha da Sucata, na briga pelo coração de Edu, de um lado temos ela, Maria do Carmo. É tão difícil assim de perceber, de ver? Eu te amo, Edu, eu te amo. Do outro, ninguém mais, ninguém menos que Laurinha. Se ao invés de eu ficar abraçando o porta-retratos, eu tivesse a coragem de me confessar pra ele, né? Que vai levar melhor? Façam suas apostas. Eu não quero te machucar. Eu não sei o que te dizer. Vale a pena ver de novo Rainha da Sucata. A Black Friday do Hipercap continua! Muito mais chances pelo precinho de sempre! Com R$2 você concorre a mais de 800 mil em prêmios! Aproveite! Outra dessa só no ano que vem! Com o Hipercap, você pode! Visagem, misura. Aqui no norte o nosso Halloween é diferente. A gente não vê fantasma, a gente vê visagem. Essa palavra veio do francês e significa rosto. Mas aqui, quando a gente fala que viu uma visagem, significa que a gente viu uma alma penada, um vulto, normalmente à noite. No Amazonas também encontramos outra palavra, misura, que significa a mesma coisa. Por exemplo, não vou ficar andando na rua de madrugada, essa é a hora que aparece visagem. R$2 ou um presente misterioso? Presente misterioso. Acabou de ganhar uma viagem, brincadeira. É um café maravilhoso. Um açúcar adoçante ou puro? Açúcar. Só o diquinho. Aqui. Olha ela aí. Caputina. Pega um papelzinho desse aí pra ler. Cadê o sabor que estava aqui? Você sabia que por causa da crise climática... A gente pode ficar sem café? Aproveite enquanto tem. Eu fico sem qualquer coisa, mas não posso ficar sem café. Por isso eu peço pra você, acesse aqui, ó. Cadê o sabor que estava aqui? E ajude a salvar o nosso cafezinho. Caputina. Olha lá onde foi parar. Sua novela favorita tá começando? A gente te avisa. Entre no canal no WhatsApp, receba os alertas e não perca nada. Sua novela, seu jornal, seu canal, todo o conteúdo da Rede Amazônica agora no WhatsApp. Olá, bom dia para você ligado na Rede Amazônica nessa terça-feira. Você que está vendo aí o Jornal do Amazonas, primeira edição, né? Na sequência tem o Globo Esporte e terça, você sabe, é dia do X Caboquinho. Nessa semana a gente gravou lá no centro da cidade, falando da Libertadores, obviamente, da final da Liberta, a vitória do Flamengo para cima do Palmeiras. Então fica ligado, tem Globo Esporte depois do João. Eu te espero.
Já de volta com seu Jornal do Amazonas, primeira edição, e imagens ao vivo da Avenida Maceió, bem na esquina, com a Salvador, início da João Valério. Zona centro-sul da capital, trânsito neste momento movimentadíssimo, mas fluindo bem para a hora. Esse trânsito que você está vindo em direção à sua televisão aqui é quem está aqui na Avenida Maceió, em direção ao centro de Manaus, vai acessar mais à frente a Avenida Álvaro Maia ou a Major Gabriel. E quem está indo no sentido contrário, mais à frente, vai acessar a Avenida Efigênio Salles. Trânsito fluindo bem para você que vai sair de casa daqui a pouquinho. Já fica imagens ao vivo aí do Centro de Cooperação da Cidade e informação de trânsito para você. Hoje tem a terceira edição do Raízes do Investimento. É um evento que destaca a importância do polo industrial de Manaus e apresenta ao público os novos investimentos que estão impulsionando a economia no estado. Vamos conversar ao vivo com a Naine Carvalho, que traz mais detalhes para a gente dessa programação de hoje. Oi, Naine, bom dia. Oi, Lani, muito bom dia para você. A gente está acompanhando, então, essa programação aqui desde cedo, né, aqui na região do Polo Industrial de Manaus. Encerrou agora há pouco. Há vários representantes, né, dos setores da indústria, da economia, que vieram justamente aqui no dia de hoje comparecer a essa edição aqui do Raízes de Investimento para ouvir sobre, né, o que tem sido investido aí, tanto na questão de portos, aeroportos e também, né, no espaço aéreo, né? A gente ouviu agora há pouco aqui, por exemplo, né, que entre esses principais investimentos está a questão da expansão também operacional do terminal privado de cargas aqui da região norte. Até 2028 serão aplicados mais de 1 bilhão e 14 milhões de reais, né? Fora outros investimentos que foram também destacados aqui no dia de hoje. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora, então, com o secretário de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Serafim Corrêa, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Jornal do Amazonas, primeira edição. Queria então que o senhor falasse para a gente, né? A gente ouviu aqui vários investimentos que já estão sendo realizados, novos investimentos aí, né? Projetos que devem ser entregues no futuro. O que é que esses investimentos significam, né? Representam aí para a economia do Amazonas? Bom dia. Eles abrem as portas a novos investimentos industriais e comerciais. O que é que acontece? Nós expusemos aqui os novos investimentos. Naine Carvalho conversa neste momento com secretários de Tecnologia e Desenvolvimento, Serafim Corrêa, falando sobre esse evento, Raízes do Investimento, que está sendo realizado ali no Distrito Industrial. Vamos voltar até lá. Os comerciais localizam em Manaus e nós esperamos que o ano que vem será o melhor ano de todos os tempos para a nossa economia. Portanto, estamos preparados para esse momento. Certo. Queria que o senhor falasse também da questão da geração de empregos, né, diretos e indiretos, porque são diversas obras que vêm sendo realizadas, né? Essa obra, por exemplo, que a gente destacou agora há pouco, né, que somente vai... Daqui a pouco a gente traz mais informações para você desse evento. É um evento que está sendo realizado no Distrito Industrial, está tratando sobre investimentos, sobre inovação, empreendimento e essas tecnologias também empregadas por aqui. Antes disso, trago informação para você agora de que a área onde está sendo construído o novo aterro sanitário de Manaus entrou no radar das autoridades por suspeita de dano ambiental. Há indícios de que as obras avançaram sobre uma região de preservação, com nascentes, vegetação nativa e o leito do Garapé Matrinchã. Moradores relatam que desde o início da intervenção, a água de poços artesianos mudou de cor e de cheiro, o que levanta a suspeita de contaminação. Também há queixas sobre aumento de insetos e animais peçonhentos. Outro ponto apurado é a proximidade do aterro com o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, o que pode representar risco à segurança aérea. A Prefeitura de Manaus foi procurada para se manifestar sobre as denúncias, mas ainda não respondeu. A apuração segue em andamento e assim que a resposta chegar da Prefeitura, a gente também traz para você. Polícia ouve mais pessoas em investigação sobre a morte do pequeno Benício, de 6 anos de idade, que morreu após receber dose de adrenalina na veia em um hospital particular de Manaus. Juscelio Paiva chega com mais detalhes desse caso. Oi, Juscelio.
Lani, terça-feira marcada por novos interrogatórios. Nós estamos acompanhando a movimentação na manhã de hoje. É uma enfermeira que no dia do ocorrido, no último dia 22 de novembro, estava na UTI do hospital particular aqui de Manaus, onde o Benício deu entrada. Ela prestou depoimento, foi acompanhada de um advogado. Não quis conversar com a nossa equipe nesse momento, mas o advogado esclareceu que ela foi na condição de testemunha. Também os pais do Benício Xavier prestaram novos depoimentos na manhã dessa terça-feira. Segundo o delegado, foram para novos esclarecimentos e com o objetivo de apontar outras pessoas que também vão ser interrogadas ainda. Hoje à tarde estão previstos o depoimento de mais um médico, que não teve o nome divulgado, mas que também participou do plantão, e um outro enfermeiro, segundo o delegado Marcelo Martins, do 24º DIP. Vale lembrar que a última nota enviada pelo hospital particular onde o caso ocorreu, o hospital informou que as duas trabalhadoras, tanto a médica Juliana Brasil quanto a técnica de enfermagem Raíza Bentes, foram afastadas até que o caso seja apurado e elucidado pela polícia. Vale lembrar que a médica Juliana Bentes, ela foi indiciada pela Polícia Civil pelo crime de homicídio doloso qualificado. O delegado Marcelo Martins chegou a afirmar que pediu a prisão temporária dela, solicitou à Justiça aqui do Amazonas, mas foi negada porque já existe um habeas corpus preventivo que foi deferido pelo Tribunal de Justiça aqui do Amazonas. A médica é investigada por suspeita de ter receitado pelo menos 3 doses de adrenalina na veia do Benício, que acabou morrendo em decorrência disso, conforme a denúncia que foi feita pelos pais e também o que está sendo apurado pela polícia. Nós vamos continuar acompanhando esse caso, só para confirmar, o delegado Marcelo Martins também falou agora há pouco que depois de amanhã, na quinta-feira, está confirmada a acariação entre a médica Juliana Brasil e também a técnica de enfermagem Raíza Bentes. É um momento que, segundo a polícia, as duas vão ficar frente a frente. O delegado vai esclarecer o que não ficou claro nos interrogatórios já colhidos das duas. Ou seja, agora elas devem prestar depoimentos juntas na quinta-feira, interrogatório confirmado para as 9 horas da manhã de quinta-feira na sede do 24º Distrito Integrado de Polícia. Nós vamos seguir acompanhando. Lani. Obrigada, Juscelio Paiva, pelas informações. Mais informações sobre esse caso você também acompanha no G1 Amazonas. Vamos agora para a sua participação aqui no Jornal do Amazonas, primeira edição. Você que manda mensagem, foto, vídeo, participa. Você que quer participar, dá tempo, vai lá na interatividade, como fez aqui o Ricardo Silva. É muito triste esse caso do Benício. Que a justiça seja feita, disse o Ricardo, comentando sobre a morte dessa criança de 6 anos. A polícia segue investigando. Hoje ouviu novos depoimentos. Bianca, é revoltante ver uma situação dessas. Exploração infantil. Isso não é ser mãe, disse a Bianca sobre a reportagem que fala da prisão de uma mulher. Ela está sendo investigada por abandono e exploração sexual das próprias filhas. Mais mensagens? Ainda não, mas você pode participar. Envia a sua também, que a gente segue te aguardando. E logo mais tem Jornal Hoje. Vamos aos destaques desta terça-feira. Olá, daqui a pouco a gente se encontra no Jornal Hoje e atenção, hein? Cuidado com as fraudes bancárias. O Ministério da Justiça já registrou este ano mais casos do que em todo o ano passado. A maioria por ligação telefônica ou WhatsApp. A gente mostra o perfil das vítimas mais frequentes. E tem uma outra fraude muito comum acontecendo no país e você precisa ficar de olho. A polícia do Rio Grande do Sul está fazendo uma operação contra criminosos que se passavam por médicos para cobrar dinheiro de parentes de pacientes internados em hospitais. Em meio à tensão entre Estados Unidos e Venezuela, o governo americano admitiu que houve um ataque a sobreviventes de um barco venezuelano que tinha sido afundado. Congressistas querem uma investigação do bombardeio que violaria leis americanas e internacionais. E muitas empresas perceberam uma mudança na contratação dos temporários este ano. Com desemprego baixo, foram os patrões que tiveram que correr atrás para preencher as vagas. Tanto para pegar as pessoas que ainda estão, entre aspas, disponíveis no mercado, né? E também para a gente conseguir ter um tempo de treinar antes de começar o super boom, para as pessoas não chegarem aqui, né, no meio do super movimento perdidas. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. Coladinho com o Globo Esporte, logo depois do Jornal do Amazonas, primeira edição. Intervalo chegando e na volta vamos falar
das ceias, das tradições, receitas natalinas que já começam a movimentar muitas pessoas com os encontros, né, de famílias, de amigos nessa época do ano. E falando em receitas, vamos falar também do quadro de saúde de doenças gastrointestinais, como observar os sinais do corpo, sintomas de que algo não vai bem, principalmente depois de comer alguma coisa. Tô te esperando depois do intervalo, é rapidinho. G1 volta já. Raíssa descobriu por que Cauã sumiu por 1 ano. Sabe por que ele nunca te respondia? Porque ele escondeu de você que ele estava preso dentro de uma clínica de reabilitação, Raíssa. Agora, o relacionamento pode ser abalado por essa mentira. Sabe o que é ter medo de magoar alguém que você ama? Quinta, depois de 3 graças, Rensga Hits. A Amazônia é gigante e nós também. Somos o maior grupo de comunicação da região. Cobrimos 39% de território brasileiro. Com 16 afiliadas Globo, temos uma das maiores redes do Brasil em número de emissoras. Cada uma delas entregando programação sob medida até nos interiores. Estamos na TV digital, na nova parabólica e também no Globoplay. E temos a única afiliada Globo que atua em 3 fusos horários diferentes, sempre com padrão global de qualidade. 7 conteúdos de entretenimento e mais de 120 telejornais a cada semana. Conectamos milhões de pessoas também no digital, no Portal Amazônia, no G1, no GE e nas redes sociais. Muito prazer, somos o grupo Rede Amazônica. Da Amazônia pra frente. Assunto relevante tem de espalhar. Essa é a nossa conversa. Se está no debate, se ajuda a entender o mundo, se é importante saber, tá no Conversa com Bial. De segunda a sexta, nas noites da Globo. Já de volta e com imagens ao vivo do trânsito na Avenida Cosme Ferreira, bem em frente à Feira do Coroado. À direita da tela, quem está indo em direção ao Complexo Viário Gilberto Mestrinho. E à esquerda, quem está saindo da rotatória do Coroado em direção à Zona Leste de Manaus. E já diferente da Maceió e da Djalma Batista, onde vimos ainda há pouco que o trânsito está fluindo bem, aqui na Cosme Ferreira você pode encontrar lentidão em alguns pontos por conta de uma obra que está sendo realizada ao longo da Cosme Ferreira. E aí, interdita parcialmente uma faixa, deixa o trânsito afunilado ali, fica com o trânsito um pouco mais lento. Mas é só isso, no mais, nenhuma outra intervenção, informações em tempo real. E essas imagens são do Centro de Cooperação da cidade, que faz o monitoramento em tempo real do trânsito na capital. Para você que está na Zona Leste, a Avenida Cosme Ferreira, neste momento, é uma boa opção para quem está indo em direção às zonas Sul e Centro-Sul. Para você que vai no sentido contrário, também é uma boa opção. Foi prorrogado o feirão Limpa Nome, oportunidade para quem precisa renegociar dívida. E o desconto pode te ajudar muito, viu? Pode chegar a 99%. Carla Mello traz os detalhes. Olá, bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a ação foi prorrogada agora até o dia 19 de dezembro. E quem explica melhor pra gente é a Gabriela Siqueira, especialista em educação financeira. Gabriela, explica pra gente, foi prorrogado justamente pela procura, né, para essa ação da Serasa? Isso mesmo, exatamente. Foi prorrogado por conta da procura até o dia 19 de dezembro e também pelo pagamento do 13º salário, tanto a primeira parcela quanto a segunda parcela, né? Então, assim o feirão fica mais real para todo mundo, onde é possível fazer negociações ali de até 99% de desconto para começar 2026 mais tranquilo, com o nome limpo. E para quem ainda tem dúvidas, né, de como conseguir, de como acessar aí o feirão, como é que faz? Basta acessar via site ou aplicativo, então é só baixar o aplicativo, fazer login e já vai aparecer a oferta disponível para negociação. Ou, caso prefira negociar presencialmente, também pode comparecer às mais de 7.000 agências dos Correios espalhadas pelo Brasil. A gente está aqui na agência dos Correios da Rua Barroso, mas todas participam? Todas participam.
Olha, a gente tem aqui alguns dados, né, para você aí de casa. Só no estado do Amazonas, a Serasa fez um levantamento, mais de 1.726.000 pessoas estão inadimplentes. Mas essa situação vem mudando principalmente por conta do 13º, né? Isso, o 13º, ele é sim uma mão na roda para quem deseja ficar com o nome limpo. Inclusive, segundo a última pesquisa que a gente fez de intenção de uso do 13º, 39% das pessoas querem usar parcialmente ou totalmente esse valor para fazer o pagamento de dívidas. Aqui ainda um levantamento feito pela Serasa mostra que a principal questão de dívidas da população são bancos e cartões, mais de 23%. Depois vem o varejo, contas de água, luz e gás. Todos esses débitos, todas essas dívidas podem ser negociadas no feirão. Exatamente. São mais de 1.600 empresas parceiras, dentre elas os maiores bancos, varejistas e também empresas de contas básicas. Então, perfeito, Gabriela. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que vai até o dia 19 de dezembro, dá tempo de aproveitar aí a parcela do 13º e já começar 2026 com o nome limpo. Eu volto com vocês. Obrigada, Carla Mello, pelas informações. E vamos falar agora de pratos natalinos, receitas que estão em alta. Carolina Diniz volta com mais detalhes desse assunto. Oi, Carol. Oi, Lani, estamos aqui de volta agora na cozinha, porque eu vou mostrar a melhor parte do Natal, não é mesmo? Porque é a comida, não tem erro, gente. A ceia natalina definitivamente é o carro-chefe aí do Natal, a melhor parte mesmo dessas festas de fim de ano. Aqui a gente tem um lombo de pirarucu coberto com uma crosta de castanhas, purê de açaí com purê de banana. Aqui a gente tem um peru também com frutas secas. Aqui tem uva passa, tem uva normal, tem tomatinho cereja, laranja e aqui o tradicional tender bolinha também com figo e ameixa com os cravinhos. E quem idealizou todos esses pratos aqui foi a Selma, vou chamar aqui, ela é empresária, já está acostumada a fazer pratos, faz encomendas, né, ceia natalina, Selma. E desses pratos aqui atende todas as famílias, todos os bolsos também, né, porque a gente sabe que essas proteínas nessa época fica mais caro, a gente consegue preparar uma ceia legal e equilibrar ali um custo-benefício. Bom dia. Bom dia. Olha, esse ano tem uma vantagem com relação a custo. A tendência, as festas natalinas têm um motivo agora, que são a família, o aconchego, o retorno ao clássico, ao antigo. Ou seja, é uma ceia tradicional. E a ceia tradicional, ela te permite um salpicão de frango, ela te permite uma ave natalina. Algumas mais famosas são muito caras, já outras são bem mais em conta. E o peru hoje está mais com a ave natalina em conta do que com a mais cara. A mais cara sobrepôs o preço do peru, tá? Também dá para apostar num prato regional, né? Como esse lombo aqui. Com certeza. Esse lombo, olha, isso aqui vai alimentar umas 10 pessoas e é um prato que vai custar muito mais barato do que qualquer outro. Tanto o purê de açaí quanto o de banana pacovan também são fáceis de fazer, são acessíveis e baratos. A bolinha do tender tem um preço ótimo. Uma bolinha dessas também alimenta um monte de gente. Tem menos carne do que o pernil, mas o pernil, como é em torno de 6 quilos, então ele fica mais caro pelo volume. Esse aqui você consegue pagar mais barato e compor a ave com o tender, com um pirarucu, ao invés de bacalhau. Esse é o nosso bacalhau, é o bacalhau da Amazônia. Para quem quer fugir do tradicional, né, fazer algo mais criativo, o que pode apostar? Eu faria um pirarucu de casaca, tá? Porque eu acho maravilhoso e todo mundo ama. E é acessível também pra gente. Eu sei que o pirarucu tá caro, mas o bacalhau é muito mais caro, gente. Um bom bacalhau tá em torno de R$200 o quilo. E ainda tem que tirar a espinha e o espinhaço. Então fica super caro. Então eu apostaria nos nossos peixes, no nosso cardápio, porque o importante do Natal é o aconchego, é a família, é o amor, é a fé. Então a comida é muito fácil de resolver. Tá certo, então, disse tudo aqui a Selma. Obrigada, Selma, então. Então, com esses pratos lindos, Feliz Natal. Para todos. Tá dedicando aqui. Com esses pratos lindos, a gente encerra a nossa participação aqui, Lani. E deixando várias dicas, então, várias sugestões de ceia natalina para você fazer na sua casa. Eu volto com você.
Obrigada, Carolina Diniz. Deixou todo mundo com água na boca, ainda mais na hora do almoço. E a gente já volta para falar de comida e com os cuidados antes dessa ceia, antes dessa degustação de muitos pratos. Agora estamos ao vivo aqui com a médica Cristina Mello, que vai responder as suas dúvidas. Já começo perguntando, água com limão antes da comilança, pode ajudar? Lani, isso é um questionamento comum do dia a dia mesmo, essas dúvidas que os pacientes apresentam. De fato, a gente tem que ter ali um cuidado no preparo do nosso prato. Água com limão não vai fazer um grande milagre, mas na montagem do prato, lembrar de dividir o prato ali, divide ao meio. Metade, gente, é verdura, legumes. A outra metade vai ser do carboidrato, né? Seja o arroz ou o purê, e da proteína, seja o nosso pirarucu ou a ave natalina, né? Então, essa divisão, essa composição do prato, ela é essencial para a gente ter uma digestão adequada, não ficarmos assim, passando mal, né? Como o pessoal fala, como se tivesse comido um boi. E lembrar que muitas vezes a gente coloca também o quê? As bebidas junto, né, da alimentação. A bebida alcoólica, os refrigerantes, eles são irritativos também para o estômago. Então, a moderação é a chave. Doutora, tem a pergunta aqui da Rosilane que ela fala: se eu não tratar uma gastrite, por exemplo, pode virar um câncer? Legal, Rosilane, obrigada pela pergunta. Olha, isso realmente faz parte ali da preocupação de quem tem algum problema digestivo. Vamos lembrar, o termo gastrite, ele engloba, assim, olha, vários diagnósticos. Pode ser desde um simples refluxo, até uma intolerância alimentar, uma úlcera ou até mesmo um câncer, né? Então, o câncer, ele pode se manifestar como sintoma de gastrite. É muito difícil diferenciar um do outro no início do quadro. Mas não exatamente que a gastrite que você tem, por exemplo, se você tem uma doença do refluxo, que ela vá virar um câncer no futuro. Então, são coisas diferentes, mas que podem, no início, ter a mesma apresentação. E aí, ficar atento, porque a evolução do câncer vai dar, além dos sintomas de má digestão, vai dar dor, emagrecimento. Muitas vezes pode ter perda de sangue nas fezes, as fezes ficarem mais escuras, tipo borra de café. Por isso é bom prestar atenção nesses sinais do corpo e nesses sintomas. A gente tem muita pergunta aqui, doutora, para responder. Não vai dar tempo de responder agora no G1, mas você que está em casa, vai lá no G1 Amazonas, que essa conversa vai continuar e a doutora Cristina vai responder as perguntas lá, inclusive sobre intolerância à lactose. Se você tem a suspeita, já vai lá no G1 Amazonas. Muito obrigada pela entrevista, doutora, e um bom dia para a senhora. Bom dia. E obrigada a você de casa pela companhia. Fique agora com o Globo Esporte e mais tarde mais notícias no seu G1 2. Tchau. Sabia que já teve seguidor que mandou sugestão e virou matéria no Zap? Nos perfis da Rede Amazônica você participa mesmo. Já siga e acompanhe. @ e todo mundo conectado. Abriu a porteira da história e um brasileiro alcança a glória. Não é ser campeão, é como ser campeão. Sonho, raça e paixão, é alma e tradição. É saber que nosso esporte está crescendo cada vez mais. Vida de rodeio, último episódio. Saímos dos Estados Unidos, o pai de todos os rodeios do mundo, e vamos para Barretos, o pai dos rodeios do Brasil. Hoje, depois de Três Graças, prepare-se para fortes emoções. A temporada termina, mas a jornada continua na Arena da Vida. E tem muito mais sonho, né? Tem muito mais sonho pela frente. Tudo que acontece no Amazonas está no G1. De Manaus ao Maitá, de Coari a Manicoré. Notícia que chega com credibilidade direto para você. De um extremo ao outro, a gente leva a informação que move a Amazônia. Se é fato, tá no G1. Olá, boa tarde! Chega mais!
demais! Está na hora do Globo Esporte desta terça-feira, seja muito bem-vindo. Terça, você sabe, né, meu amigo? Dia de X Cavoquinho. Nessa semana a gente gravou lá na Galeria Espírito Santo. Inclusive, fazia muito tempo que a gente não gravava no centro da cidade, né? Lugar que fizemos as primeiras edições do X Cavoquinho lá em 2018, eu acho. Ficando velho, né? Vamos nessa, meus amigos, Globo Esporte na área. Mas a gente começa falando de Libertadores, porque assim, teve o Flamengo campeão da Liberta aí no fim de semana, e na verdade, se a gente pega o que está acontecendo nas últimas temporadas, dá para dizer que a Liberta está num relacionamento sério com a cidade do Rio de Janeiro.